Agora vamos falar da votação do PL antifacção? Está prevista para amanhã, hein? Hugo Mota deve colocar em pauta, então, amanhã essa votação e já estamos nessa expectativa desde a semana passada. Vamos voltar com ela? Vitória Abel, direto da capital federal. Vitória, como é que está a movimentação já hoje, então, para essa votação amanhã? Tem alguém por aí? Tem alguma negociação acontecendo? Márcia, pois é, os líderes ainda estão chegando aqui em Brasília, né? Eles costumam chegar em Brasília no final da segunda-feira, então segunda-feira costuma ser um dia mais esvaziado no Congresso Nacional, principalmente, porque eles começam a chegar no fim do dia ou então na manhã de terça-feira. O Hugo Mota, inclusive, colocou esse projeto antifacção já na pauta de amanhã e sem chamar reunião de líderes, então não vai ter a clássica reunião de líderes que acontece toda terça-feira para decidir o que vai ser votado durante a semana. Isso nem vai acontecer porque o Hugo Mota já determinou que ele quer colocar em votação amanhã o projeto de lei antifacção. Mas é importante a gente lembrar que esse projeto ainda tem um monte de problemática em torno dele, inclusive com resistências de líderes de centro e do governo que ainda querem modificações no último parecer divulgado pelo relator Guilherme Derrite, que é também secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo. Nas redes sociais, mais cedo, o presidente da Câmara afirmou o seguinte: segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, inserir na pauta de amanhã e a Câmara dos Deputados vai votar o marco legal de combate ao crime organizado. Pois bem, ele deve então, juntamente com o relator Guilherme Derrite, durante o dia de amanhã, até o horário da votação, que costuma acontecer sempre à noite na Câmara dos Deputados, ele deve discutir em cima desse texto já publicado por Guilherme Derrite, essa quarta versão, que já é uma versão em que Guilherme Derrite já concedeu, já abriu muitas exceções para o governo, entre elas tirou a possibilidade da Polícia Federal ficar descapitalizada, ficar sem financiamento, já que boa parte do financiamento da polícia vem por meio da apreensão de bens de suspeitos, de investigações. Então, Derrite manteve esse financiamento da Polícia Federal. Ele também retirou a modificação que fazia na lei antiterrorismo, o que era um grande problema para o governo. E ele também colocou uma caracterização, um contexto do que é facção criminosa, que também era algo cobrado pelo governo. Mas a gente lembra que o Palácio do Planalto ainda tem um problema na questão da tipificação da lei penal, porque o Derrite cria como crime no Código Penal a chamada o chamado domínio social estruturado. E esse crime, segundo o Palácio do Planalto, pode ser um crime muito abrangente. Precisa ter uma nomenclatura mais específica para quem integrar organizações criminosas, que era a intenção do governo lá no texto original. Derrite deve, então, fazer novas alterações no texto amanhã para fechar acordo com outras lideranças. Isso é muito normal, modificações nos últimos minutos ali, antes da votação da Câmara dos Deputados. Agora, um outro destaque que eu também quero trazer é que o Palácio do Planalto avalia que esse projeto de lei antifacção, mesmo aí com o texto mais problemático do Derrite, pode fortalecer uma outra proposta extremamente importante para o governo, para a campanha do presidente Lula no ano que vem, que é a proposta de emenda à Constituição da Segurança, a PEC da Segurança, que diferentemente do projeto antifacção, que aumenta apenas, essa PEC, ela cria um sistema único de segurança pública, então, ou melhor dizendo, ela cria regras para esse sistema único de segurança pública que já existe, como, por exemplo, um sistema onde as polícias estaduais de todo o país vão poder se comunicar e também tenta reorganizar as investigações relacionadas a essas organizações criminosas, com participação conjunta da Polícia Federal e das polícias civis. Apesar dessa PEC da Segurança ganhar força, ganhar impulso de acordo com o Planalto, a partir do projeto de lei antifacção, a gente conversou com o relator do projeto da PEC da Segurança, Mendonça Filho, do União Brasil, e ele prevê que a votação só deve acontecer no dia 13 de dezembro, da PEC da Segurança. A gente já tinha contado aqui que ele ia apresentar o relatório dele no dia 4 de dezembro, uma previsão inicial de que pudesse ser votado no mesmo dia, mas ele disse que não, que é necessário ter pelo menos uma semana de discussão em cima desse texto antes da votação. Portanto, o PEC da Segurança, que deve ser votada no dia 13, junto com outros milhares de projetos relacionados principalmente ao orçamento de 2026. Márcia.
Obrigada, Vitória Bel, pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas novamente. Kriegner, quais são os pontos que você acredita que são os mais delicados desse PL, né, antifacção, e quais são os melhores pontos? Eu, por exemplo, gosto dessa coisa da unificação das polícias, de ter ali um marco, né, com todo, por exemplo, um cadastro com criminosos, que as polícias estejam integradas, que pode facilitar o trabalho deles. Eu acredito que alguns pontos são bem-vindos, mas outros ainda não estão tão claros. E a Vitória trouxe também, num bastidor da semana passada, que isso estaria enfraquecendo a imagem de Derrite, porque ele está tendo que ceder para o governo. Realmente não é uma tarefa fácil que o Derrite tem nas mãos, Márcia. A gente precisa considerar a complexidade desse projeto, porque vai envolver questões jurídicas, questões de segurança pública propriamente dito, nas estruturas e hierarquias constitucionais, mas vai envolver também outros aspectos, inclusive políticos, né? Por isso que eu sempre reforço aqui que o Derrite é a melhor pessoa para estar nesse cargo de relator, justamente porque ele tem essas experiências, tanto do policial de rua, quanto também do secretário estadual e também o político de Brasília, né? Então ele consegue fazer esse trânsito. Eu diria que os pontos principais positivos, a questão do fortalecimento de pena, da diminuição de benefícios que são estendidos a criminosos de facções, né, de organizações de crime organizado, e também a organização, a tipificação daquilo que é o crime ultraviolento, né? Essas organizações aí, para não chamar de terrorista, que isso desagradaria a parte do Congresso, criou-se então essa terminologia dos ultraviolentos, daqueles que cometem esses crimes no nível aí de organizações, de facções realmente, do que pode se considerar comparável aos cartéis que nós temos nos países vizinhos. Agora, um ponto importante da gente lembrar também é que o próprio secretário Derrite desmentiu qualquer tipo de interferência no papel da Polícia Federal. Ele veio a público dizendo, olha, isso nunca esteve no projeto e, de fato, se você pega a primeira, segunda, terceira e até a quarta versão, não estava ali uma restrição do poder constitucional da Polícia Federal. Só impedia mesmo que a Polícia Federal crescesse com seu poder para cima dos estados, como era o projeto que veio do governo federal. Então, o que o Derrite fez foi manter aquilo que já era praticado e não cedeu a autorização do governo federal. É claro que isso desagrada boa parte do Congresso e faz essa pressão toda, mas Derrite tem feito um bom trabalho e a gente espera que esse texto possa ser votado com urgência, porque a população brasileira pede isso. Agora, Gesualdo, como a Vitória também trouxe, isso pode fortalecer a PEC da segurança, que está já tramitando há um bom tempo e não conseguiu ser votada. Então, o governo pode aproveitar esse tema que está em alta, não só para aprovar a PEC da segurança, mas também para se fortalecer perante a direita, que usa muito isso, né? A oposição usa muito essas falas mais ligadas à segurança pública para emplacar, por exemplo, Cláudio Castro, para emplacar Tarcísio. Então, pode ser uma arma forte aí também, né? São dois projetos em discussão hoje no Congresso. A PEC, uma proposta de emenda constitucional para alterar a segurança pública e criar um serviço único de segurança pública, assim como existe o serviço único da saúde, mas essa PEC também traz pontos bastante polêmicos. Por exemplo, uma concentração das políticas de segurança na mão federal, quando a gente sabe que quem conhece a peculiaridade da criminalidade regional é o Estado, é principalmente o governador. E há também um ponto muito crítico nesse projeto de emenda constitucional. Se o Estado não se adaptar às políticas impostas pelo governo federal, ele deixa de receber algumas verbas. Por outro lado, nós temos um projeto de lei antifacção. E, ao meu ver, já debatemos isso, inclusive, aqui na Jovem Pan, basta que nós mudemos essa nomenclatura que é tão somente simbólica. Terrorismo é, sim, causar terror no meio social, mas deve ter um fundamento político, xenófobo, um fundamento de preconceito, e nós não precisamos tratar células praticamente terroristas, como são as facções, como terrorismo. Tratemos como facção, aumentemos as penas, estrangulemos economicamente essas facções, aumentemos a possibilidade do cumprimento de pena, retiremos benefícios de pessoas que trabalham nessas organizações criminosas, pronto, está resolvido. Está a se dizer que se classificarmos como terrorismo na definição, na verdadeira acepção da palavra, isso possibilitaria, por exemplo, incursões dos Estados Unidos aqui. Ora, até aí o caso da Venezuela para nos mostrar. Isso afastaria alguns investimentos privados, porque há empresas que não trabalham em países em que existam células terroristas.
Aqui no interior a gente fala assim, é como mudar sovaco para axila. Vamos tirar a expressão terrorismo, vamos colocar facção criminosa, vamos puni-los, vamos combatê-los, e isso agradaria a todo mundo. Obrigada, então, Gesualdo e Kriegner, pelas análises. A gente segue o noticiário agora, 3 horas e 18 minutos, ainda perguntando sobre a enquete do dia. A gente comentou aqui logo no começo do programa, querendo a sua opinião. Você acha que a defesa de Jair Bolsonaro vai conseguir manter a prisão domiciliar? Vota na nossa enquete no YouTube, ali no chat. Tem também o nosso WhatsApp, que é o 119 1325 8055. Inclusive, algumas mensagens já começaram a chegar. Vamos abrir a JP nas redes, a tela com a sua informação aqui, com a sua opinião na Jovem Pan. O Leandro Cavalcante disse o seguinte: oi, Márcia. Oi, Leandro. Acredito que Bolsonaro deveria continuar a cumprir pena domiciliar, devido ao seu estado de saúde e idade, além de ser um ex-presidente da República, e pelos presídios não oferecerem segurança aos presos. Obrigada, Leandro Cavalcante. Próxima mensagem é do César Castro, que sempre participa com a gente. Um abraço, César. Na minha visão, o presidente Bolsonaro vai continuar em prisão domiciliar, até porque temos que levar em consideração a saúde debilitada de Bolsonaro. Ele já tem idade avançada e o principal é réu primário. Sendo assim, o presidente Bolsonaro não tem por que ir para uma prisão fechada. Obrigada, César. A próxima mensagem é do Paulo. Vão mandar para Papuda para tirar uma foto dele preso. Depois, tiram das grades e mandam para prisão domiciliar. Collor foi para casa por corrupção. Por que não Bolsonaro? Olha, fala polêmica de Paulo. Então, vamos aguardar, né, Paulo? Não vamos nos precipitar aqui, porque muitas águas ainda podem rolar. Obrigada pela participação de todo mundo. Continua mandando mensagem pra gente.